Se você sair agora mesmo da sua casa e começar a dar uma volta pelo seu bairro, de repente ir no bairro vizinho, você vai começar a encontrar um monte de coisa que foi começado, mas não foi terminado. Você vai encontrar casas que começaram e não terminaram. Você vai encontrar ruas, obras públicas que de repente são verdadeiros elefantes brancos. Você com certeza, especialmente se você me assiste aqui do Brasil, você com certeza vai encontrar alguma coisa que começaram e não terminaram. Porque começar é fácil, né? E começar é gostoso. Já reparou que quando a gente começa alguma coisa, normalmente a gente está com uma motivação danada, a gente quer muito que aquelas metas saiam do papel, que aquelas coisas aconteçam, e a gente vai e coloca a nossa imaginação em ação, e coloca as nossas mãos em ação, frutos dessa imaginação, e daqui a pouco o gás acaba, a motivação vai embora. Talvez não dure 2 dias, talvez não dure 3 dias. Nós somos, por natureza, inconstantes. E a inconstância, ela não é uma fraqueza, um problema da nossa personalidade. A inconstância é um pecado. Nós, como filhos de Deus, precisamos ser reconhecidos por pessoas que começam coisas e terminam. Ou que no máximo lutam para terminar, mesmo que a gente não consiga concluir alguma coisa. A nossa marca precisa ser a de pessoas que são realizadoras, e não pessoas que ficam deixando para depois, que ficam deixando para lá, que começam as coisas e deixam elas todas inacabadas por aí. Não. A carta de Tiago, capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: ânimo de ânimo dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Percebe então que a inconstância revela inclusive uma disposição do nosso estado de espírito. Se nós temos ânimo dobre, estamos nos sentindo de maneiras diferentes a depender do contexto onde nós estamos inseridos, a depender da situação em que nós estamos vivendo, com certeza nós seremos inconstantes então. E isso, perceba, acaba interferindo no nosso próprio relacionamento com Deus. Veja você se não existem dias em que o seu estado de espírito está diferente e você lê a Bíblia de maneira diferente, ou de repente nem lê. Veja se não existem dias em que o contexto ao seu redor está bagunçado, a vida está agitada e nesses dias você acaba não orando. Perceba, nós, por muitas vezes, somos esse homem, somos essa mulher de ânimo dobre e somos inconstantes na nossa vida espiritual e somos inconstantes na nossa vida prática, fazendo várias outras coisas que são sagradas também, que são tão santas quanto o nosso tempo de oração. Nós acabamos deixando coisas por fazer. Dessa maneira não servimos ao nosso próximo, dessa maneira não servimos na nossa igreja local, dessa maneira não somos os instrumentos na mão do Senhor que nós somos chamados a ser. Somos alguém que até serve num dado momento. É como uma chama que pega e inflama e você pensa, agora vai, eu vou colocar uma carne aqui nessa churrasqueira. Mas ela não dura muito tempo. Ela está longe do braseiro, ela se apaga. É necessário então que hoje a gente encare a inconstância não como uma fraqueza, como eu já mencionei, não como um defeito, um problema de personalidade, mas como um pecado. E como tal, precisa ser superado, precisa ser vencido, precisa ser eliminado da nossa vida. Você não foi chamado para começar coisas e não terminar, para deixar tudo inacabado por aí. Inclusive, quando a gente vai ler o livro de Eclesiastes, por exemplo, a gente vê Salomão dizendo ali que é melhor o fim do que o começo. É melhor você ver o final das coisas do que o início delas. E pensa comigo, é bonito ouvir essas coisas, ainda que doa, né? Ainda que seja algo difícil de se digerir. Ali nesse mesmo capítulo ele diz, por exemplo, que é melhor ir à casa do luto do que a um berçário, por exemplo. Essas coisas têm um pouco de poesia, mas é uma poesia pesada de se ouvir. E por que é tão difícil para nós? Porque muitas vezes a nossa realidade não confirma essas palavras. A nossa realidade é de que a gente gosta mais do começo do que do fim.
Veja, eu já tive, por exemplo, um mercadinho. Eu já abri um mercadinho desses de bairro com meu pai e eu me lembro do primeiro dia. O primeiro dia, as primeiras semanas, foi tudo muito legal. Eu tinha muitos planos para aquele mercadinho. Eu me imaginava sendo um empresário, dono de uma grande rede de supermercados dentro de alguns anos. O plano de negócios apontava que tudo daria muito certo. A gente fez várias projeções muito otimistas até. Aquele começo foi muito legal. O fim não foi legal. O fim foi bem difícil. Eu me lembro da última vez em que eu fechei aquelas portas de correr. E eu me lembro de fechar elas pela última vez e dizer: acabou. Amanhã a gente não vai abrir. Amanhã eu não vou assar pão bem de manhãzinha. Amanhã não vou receber nenhum cliente aqui. Acabou. Foi difícil. Foi muito difícil. E ainda para aumentar ainda mais a minha dor, o mercadinho tinha o meu sobrenome. Era Mercado Lima. Então, de tempos em tempos, a gente passava ali, o local, o prédio, né, era do meu pai. Então, de tempos em tempos a gente ia ali, eu passava ali e estava lá estampada aquela vergonha. Não deu certo. Eu falhei, eu quebrei. O fim não foi melhor que o começo, naquela minha experiência. Mas espera aí, se a Bíblia está dizendo que o fim é melhor que o começo, por que eu estou levando a minha experiência para dizer que não, é diferente? Porque muitas vezes a gente faz isso, a gente quer resistir à verdade da Bíblia. A gente quer resistir à palavra de Deus. E se ela disse que o fim é melhor que o começo, não é questão de opinião, de eu acho que eu concordo com essa opinião aí. Não, é a verdade de Deus. E como tal, precisa ser recebido por mim. Hoje, muitos anos depois, para ser exato, mas bem exato, né, 12 anos depois, eu vejo que sim, o fim foi melhor que o começo. Eu tenho certeza que se amanhã eu precisar abrir um mercadinho, pode até não dar certo de novo, mas com certeza eu não cometerei uma série de erros, uma série de equívocos que nós tivemos ali, decisões, enfim, compras mal feitas, só Deus sabe. E 12 anos depois eu chego à conclusão de que sim, o fim foi melhor que o começo. Então, quando a Bíblia diz que nós precisamos ter constância e não apenas começar coisas, mas terminar coisas, quando nós somos chamados a não viver instáveis por aí, é porque isso tem reflexos na nossa vida espiritual, como eu mencionei para você, e isso vai ter reflexos nas coisas que a gente faz, nos negócios que a gente abre, nos compromissos que a gente faz com as pessoas, em várias áreas. Por isso o chamado de Deus para você hoje é constância. Sobretudo, constância. Jesus abençoe sua vida.